Contudo, nenhuma das emendas constitucionais, que são quase 100 na atualidade, houve consulta popular. Bom dia a todos. Faço minhas as palavras de homenagens e de memórias que foram ditas aqui, de cumprimentos e homenagens. Me sinto profundamente honrada de estar hoje, um dia tão importante. Tivemos o dia do professor domingo e hoje dia dos diretores, professores, de modo que só tenho a agradecer profundamente esta oportunidade. Enquanto ouvia as professoras e professores que me antecederam, eu estava aqui pensando nesse tema, o professor mediador do conhecimento. E estava lembrando da mitologia grega. Freud também gostava muito da mitologia grega, sabe lá por que razões. O deus Hermes, filho do deus do Olimpo, e que ele foi consagrado como mensageiro dos deuses. Era ele que levava aos homens o que os deuses queriam que fosse feito. Está lá na mitologia e dele vem a palavra hermenêutica, que é a interpretação da lei, que nós no mundo do direito trabalhamos muito também. E eu vejo se o professor não seria esse mensageiro do conhecimento, dos deuses do conhecimento, para ensinar aos homens estas mensagens extraordinárias. Então eu diria o professor mensageiro do conhecimento. E eu gosto muito de trabalhar as palavras. Michel Foucault, filósofo muito importante do século passado, ele dizia que devíamos ser arqueólogos da palavra. Ao usarmos uma palavra, ir até as profundezas do seu significado. E eu trabalho muito essa prática de ver o que a palavra quer dizer. E fui ao dicionário ver a palavra mediador. É aquele que medeia, aquele que intervém. Na matemática, é aquele que une frações, une dois extremos, relaciona os extremos. E juridicamente, é aquele que intervém para que se possa produzir um acordo. Então, o professor seria este interventor, este mediador, este mensageiro entre o conhecimento e o ser humano. Papel, portanto, importantíssimo para todos os professores. Na educação, que eu chamo de processo do conhecimento, aquele que une ou relaciona a ciência, o conhecimento à pessoa, do aluno, a pessoa do estudante, este, portanto, seria o mediador. E ainda no jornal de hoje, no Estadão de hoje, verifiquei que foi feita, o Roberto Rodrigues recebeu o prêmio de professor emérito. Ele foi docente, ex-ministro da Agricultura e recebeu o troféu de professor emérito concedido pelo Estado e pelo CIE, que é uma entidade que une, é o Centro de Integração Empresa-Escola, uma entidade muito importante aqui do Estado de São Paulo. Esse prêmio, professor emérito, foi criado para marcar o Dia do Professor. É concedido anualmente desde 1997. E eu lembro que a primeira pessoa que recebeu foi Ruth Cardoso, uma professora extraordinária, e ele é dado desde 97 a educadores que deram contribuição relevante à educação brasileira e ao país, por meio da criação e compartilhamento do conhecimento. E ele mesmo usa uma frase ao receber o prêmio: o conhecimento dá significado à vida. E nós, mediadores dessa tarefa extraordinária. Bom, como todos sabem, a figura do professor é antiga. Na sua História da Educação, Paul Monro mostra a origem nas sociedades primitivas. Os primeiros professores foram os feiticeiros, os xamãs, aqueles que conheciam o poder dos espíritos, do poder sobrenatural.
e formando, na verdade, uma classe sacerdotal, que começou ensinando os futuros sacerdotes. Vejam a importância, porque eu acho que ainda hoje o professor não perdeu essa figura sacerdotal. Ensinando, portanto, os futuros sacerdotes e, por fim, uma forma de instrução para o povo em geral, os primeiros professores. Aprende-se assim as experiências da vida, as práticas nas necessidades do homem, alimento, vestuário, habitação, e daí para as ciências e para as artes. Tudo começou desta maneira, dizem os historiadores. A educação na Grécia e Roma, realmente as raízes do mundo ocidental. Todos conhecemos a importância de Grécia e Roma no mundo ocidental, principalmente. E daí as modernas tendências científica, tendência sociológica, tendência psicológica e a tendência eclética atual. Hoje, na educação, nós utilizamos todas as tendências. A científica propriamente, dos currículos das escolas, a sociológica, ou seja, a educação para a sociedade, a psicológica, estudando a criança desde os seus mais tenros anos, porque é ali, na infância, que tudo começa. Daí a importância psicológica da educação e hoje esta tendência eclética mais atual. E sim, eu coloquei aqui ver o Monroe nas universidades, mas não preciso ver, porque é interessante. A Universitas, que é um conjunto de elementos materiais e humanos para o templo do conhecimento, as universidades aparecem como tais muito antes de nós conhecermos a figura do Estado como tal. O Estado moderno começa no século XVII, o Estado como nós o vemos e estudamos hoje. Mas as universidades começam no século XI, no século XII, Paris, Bolonha, são as primeiras universidades. Então, lembrem, a universidade como tal surgiu antes da figura do Estado como tal. Eu trabalhei na USP, já aposentada, no jurídico da USP, que é a minha casa de formação jurídica, e depois a PUC para complementação, e trabalhando lá durante 10 anos, mais ou menos, emitíamos pareceres. E eu tive de emitir um parecer que depois se transformou numa emenda constitucional, permitindo que estrangeiros participem de concursos públicos, que sejam professores também, apenas professores. Isso não havia. E foi depois que deu origem a uma emenda constitucional que está hoje lá na Constituição, no artigo 205 e seguintes. Então, falando de Nina Ranieri, que foi minha aluna e hoje é professora da USP, a importância das universidades ao lado do Estado, disse, nossa Maria, não fala isso em público, porque senão aí os reitores vão ficar muito cheios de si, mas é a realidade. A universidade surge como tal antes da figura do Estado como tal. Daí a importância da universidade. Pois bem, e quem expõe, quem pratica, quem experiencia em si mesmo as teorias propostas sobre o processo do conhecimento? O professor. Qual a origem, qual o significado da palavra professor? É aquele que ensina, mas é também aquele que professa em público o seu compromisso com a educação. Na religião nós sabemos que existe a pública profissão de fé. Quando a pessoa já maior vai e declara perante a comunidade que professou aquela religião. Mas eu equiparo o professor também aquele que professa em público o seu compromisso com a ciência, o seu compromisso com o conhecimento e o seu compromisso para transmitir, para informar e para ensinar. O lugar da Grécia na educação. Paideia, Werner Jäger, vocês conhecem aquele volume desse tamanho, A Educação do Homem Grego. É um livro que eu gosto muito de ler para ver as origens da nossa missão. Diz ele, todo povo que atinge um certo grau de desenvolvimento
sente-se naturalmente inclinado à prática da educação. Ela é o princípio pelo qual a comunidade humana conserva e transmite a sua peculiaridade física e espiritual. Na educação atua a mesma força vital, criadora e plástica que impele todas as espécies vivas à conservação e à propagação do seu tipo. É nela, porém, que essa força atinge o mais alto grau de intensidade. Através do esforço consciente do conhecimento e da vontade dirigida para a consecução de um fim. Então, esta força natural que existe na sociedade para a propagação das pessoas, física e espiritualmente falando, uma sociedade, uma nação, um Estado, é a mesma e maior força que impele a educação para a formação do indivíduo. Ele diz, não é possível descrever em poucas palavras a posição revolucionária e solidária da Grécia na história da educação humana. Primeiro, a importância que os gregos, principalmente os gregos, deram ao indivíduo na sociedade. É na Grécia que o homem, o ser humano, vai aparecer de uma maneira extraordinária, participando da vida da polis. Eu sei, todo mundo vai lembrar que na Grécia Antiga, a mulher e os escravos não tinham partição política. Mas, queridos, para interpretar uma civilização, nós temos de voltar ao passado. Não é possível interpretar uma civilização antiga com os olhos da atualidade, com os óculos da atualidade. Você tem de voltar ao passado. E aí você vai ver que na Grécia, em comparação com os demais países que existiam, inclusive Roma, ela é que deu ao ser humano, ao indivíduo, ao cidadão grego, essa possibilidade extraordinária de participar da tomada de decisão sobre as coisas da polis. Que a polis se transformou hoje em política. E hoje nós vemos, fazendo aí uma nota de rodapé, como eu costumo dizer, eu estou comentando na nossa revista de Direito Constitucional, que tem muitos anos de vida, eu estou comentando, eu sou coordenadora, as emendas constitucionais. Vocês sabem o que é uma emenda constitucional. Vem a Constituição, mas a sociedade muda, necessita de outras coisas, então o Congresso Nacional elabora uma emenda à Constituição, alterando um artigo, tirando e colocando outros artigos à medida das necessidades. Isso é necessário, nada contra. Contudo, nenhuma das emendas constitucionais, que são quase 100 na atualidade, houve consulta popular. E a Constituição, no artigo 14, fala do plebiscito e do referendo. O plebiscito é uma consulta a priori. Você quer ou não quer reforma trabalhista? Você vai lá no aparelho, bota o seu dedo, sim, não. Você quer ou não quer uma reforma previdenciária? Você vai lá no aparelhinho, bota o seu dedo também, sim, não. Isto não foi feito até agora. O que quer dizer que a democracia brasileira está diferente da democracia grega, onde o cidadão opinava sobre tudo que lhe dizia respeito. Pois bem, é a educação que vai dizer isto. É a educação que nos ensina essas diferenças. Então os gregos têm esse mérito de colocar o indivíduo, o cidadão, no seu devido lugar, e nós esquecemos disso. Também os gregos, a educação grega, deu grande importância à natureza, como um todo ordenado, em conexão viva, pela qual tudo ganhava posição. Chamamos orgânica essa concepção da natureza, porque nela todas as partes são consideradas membros de um todo. Como é que anda a natureza hoje em dia? Nem me falem. Você abre o jornal, você vê uma destruição lenta, constante, de tal maneira que nós vamos mandar árvores para o museu, muitos animais para o museu, porque as futuras gerações não vão ter conhecimento de que isso tudo existiu. É uma coisa que faz pensar.
e faz parte também da educação ambiental. Educação ambiental. Então, o homem e a natureza. Os gregos já trataram disso há muito tempo e de uma maneira muito mais consequente do que hoje. A essência da educação consiste na modelagem dos indivíduos pela norma da comunidade. Eu tive como professor na pós-graduação da PUC o senador e professor Franco Montoro. Ele foi professor da pós-graduação e ele falava muito da comunidade. Ele não gostava muito da palavra sociedade. Ele dizia assim: olha, a sociedade você entra, você sai. É uma sociedade. Agora, a comunidade é algo que todos participam em comum. Comunidade é algo de que todos participam em comum. Então, ele achava a palavra comunidade, escreveu sobre isso, muito mais forte do que sociedade. Então, a essência da educação consiste na modelagem dos indivíduos pela norma da comunidade. E tudo veio da Grécia, o teatro grego. Até hoje nós assistimos teatro grego, a literatura grega, a língua grega, também formadora do idioma português, junto com o latim. Quantas palavras nós dizemos de origem grega e nós não sabemos, né? O grego foi tirado dos currículos escolares. Infelizmente eu não peguei grego, eu peguei latim. Muito bom também, para estudar a origem das palavras, que em direito nós trabalhamos muito a origem das palavras para interpretar a norma, para interpretar a lei e a Constituição. Tiraram do currículo grego. No entanto, veja, a filosofia grega está aí, a história grega, a língua grega estão aí, que seria um complemento muito importante da nossa educação. Enfim, em resumo, todo o futuro humanismo deve estar essencialmente orientado para o fato fundamental de toda a educação grega, a saber, os gregos também criaram essa postura que nós chamamos hoje de humanismo, e que quer dizer o seguinte: o homem integral, o ser humano como pessoa e como cidadão, o homem político. Os gregos e os romanos, que foi uma educação mais prática do que a educação grega, muito mais completa, mas muito importante também. Perdão, a educação romana educava o homem para ser soldado, para conquistar o mundo. E já a educação grega educava o homem para ser um ser no mundo. E com eles, com a educação grega, veio o humanismo que hoje nós celebramos no mundo do direito, porque o homem é um ser universal. E em direito, como vocês sabem, nós trabalhamos muito os direitos humanos fundamentais, que quer dizer o seguinte: o homem é um ser universal. Onde houver um homem, lá na Cochinchina, lá no Tibete, se eu encontro um ser humano, ele é titular de direitos humanos fundamentais: a vida, a liberdade e a busca da felicidade, como está na Declaração da Independência de 1776, independência norte-americana, uma declaração que foi feita por um advogado, Thomas Jefferson, que chegou a ser presidente da República, e é uma declaração universal. São direitos inalienáveis do ser humano, a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Essa também é uma herança que nós, professores, procuramos transmitir. Então, essa herança, a educação grega, a educação romana, esta herança da democracia norte-americana está na nossa Constituição, está no nosso Estado democrático de direito e está na nossa República. Mas quem constituiu-se no fiel depositário dessa herança e nos transmitiu e transmitirá às futuras gerações? Quem que aprendeu e se constituiu em fiel depositário dessa herança grega, dessa herança romana, dessa herança democrática norte-americana? O professor. Muito obrigada.